eu era bancária e eu trabalhei quase 6 anos em banco, vida louca, né? Completamente diferente. Mas assim, eu entrei em banco, eu tinha 18 anos. Eu era muito novinha. Gente, com 18 anos a gente não tem ideia. A gente vai porque ouviu falar, porque... E desde quando eu entrei não rolava aquela identificação, né? Sei. Eu sempre fui uma pessoa mais largadinha, assim. Todo mundo E fala no banco que você tem que ter um status, né? Você todo mundo fala assim que quem entra em banco vai fazer carreira, né? Não pode largar de jeito nenhum. Então, e isso é uma coisa que pesa muito, inclusive, em quem trabalha lá, né? Você vai ter estabilidade, seus filhos vão poder estudar na escola do banco. E você não tem vida. Realmente é que assim, ainda bem que eu tomei essa atitude, eu tinha a idade certa. Talvez se eu tivesse seguido nisso, eu não teria a coragem que eu tinha, porque eu tinha 25 anos, né? Quando eu larguei, 24 anos. Então, a gente não mede muitas consequências. Eu peguei e falei, vou dar no pé daqui. Vinha na pipa. Né? Então, É foi quando no você momento largou certo. o banco, você já tava mexendo com resina? Não tava, Tá, Bidu. ainda teve Eu um gap. larguei na loucura e, assim, eu saí do banco quando eu percebi que eu tava ficando doente. Tá. Então, eu tava me sentindo bem... Sabe aquela sensação de você acordar e ter vontade de chorar quando Sim, você acorda? sei Era a muito sensação bem. que eu tinha. A sensação que eu tinha também. Então, assim, Bem e isso era isso. todos os dias. E aí eu percebi que eu tava tendo oscilação de pressão, né? Caramba. Tava começando a ficar como se fosse hipertensa. Não era hipertensa, mas era um sinal. E aí eu falei, eu preciso tomar uma atitude, né? Porque pra mim não tá fazendo sentido nada disso. E aí um dia eu falei, hoje. Aí cheguei lá e tentei, né? Consegui lá um acordo pra ser mandado embora. E aí falei que eu faria qualquer coisa. De verdade, eu saí de lá falando, eu faço qualquer coisa, mas esse aqui eu sei que eu não quero mais. Né? E cuidado com isso também, galera. Cuidado que esse aqui eu também não quero mais, porque quando a gente cospe pra cima, cai na testa. Mas tomei uma atitude. Então eu saí, eu fui na 25, comprei um monte de bijuteria, comecei a vender bijuteria. Eu emendei o início da faculdade, eu comecei a fazer nutrição quando eu saí do banco. É aquela sensação de recomeço, né? Então, no começo da faculdade, eu fazia trufa, fazia em casa para vender, vendia bem. Sempre aqui em São Paulo? Sempre. Que faculdade você fez? Na FMU. No Morumbi? Não, é ali na Liberdade. Tá. Então, desde fazendo trufa já era algo manual que você fazia. Então, você mas, gente, você gosta esse de é um fazer lance. as coisas. Não, mas foi uma coisa muito maluca. Porque quando eu percebi, é muito louco quando você tem uma relação com o dinheiro que você fala assim, cara, eu preciso estar ali todos os dias ou então viver fazendo aquilo para eu ter dinheiro. E quando eu comecei a girar dinheiro dentro de casa, sabe, fazendo trufa, eu comecei a achar muito louco aquilo. Porque aí eu colocava música, eu ficava escutando. Olha, então, assim, jeito, e eu isso trabalhei que é legal. durante anos numa sala que não tinha nem janela, gente. Era trancada o dia inteiro com um ar-condicionado sem janela, assim, sabe? Então, aquilo eu vibrava, enquanto nossa, acho que pra todo mundo era uma loucura. Pra mim, eu tava, vamos lá, vou fazer trufa. Então, foi aí que eu fui descobrindo, né? Aí, da trufa. Depois eu arrumei um estágio na faculdade, na Prefeitura de São Paulo. Ganhava muito pouquinho. E fui conciliando trufa com estágio. Foi daí que eu comecei a fazer os colares. Porque eu fazia trufa e vendia bijuteria. Entendeu? Falei que eu faria de tudo e eu fiz literalmente. Aí eu comecei a sentir vontade de fazer as coisas. Aí comprei pedra natural e comecei a trançar aquelas redinhas. Sabe aqueles colarzinhos simples de pedra rolada? Sei. E aí tava fazendo e fui pra faculdade na hora que eu fui, falaram, nossa, que lindo, né? Eu falei, eu que faço. Foi daí que começou, né? Aí falaram,
Você pensou em morar no litoral, vender as... Eu morei, pô! Vender as artes na beira da praia. A gente vendeu a arte na beira da praia. Não, Só que a gente já tava fazendo arte mais avançada. Sim. mas aí vocês já estavam juntos. Já, Sim, já. e não dava pra estender uma Já não era uma mais canguinha ali, na né? praia e vender um colarzão a 180 conto, né? Tipo, que era o que a gente cobrava até nos colares, né? Tipo, na época, assim. Mas essa história da Pri, né? Eu já venho de uma área artística, tipo, fotografia, música, faz um tempo O que você mas toca? fiz Violão? muita coisa. Baixo? Violão, baixo, um pouquinho Toca de tudo. tudo. Mas na banda eu tocava baixo. Mas antes disso eu fiz um monte de coisa, cara. Eu sou formado em comunicação social, já trabalhei na TV Cultura, Que legal. já trabalhei na assistência social, já trabalhei em um monte de lugar. Mas fazia muito foto profissional também. Fiquei acho que uns quase 6 ou 8 anos com fotografia profissional. E comecei a lixar peça, né? Ainda fazia foto, ainda trabalhava com foto. Eu trabalhei com planta, também tinha empresa de planta. Chamava Artes Naturais. E daí comecei nesse processo fazendo as peças junto com ela e me encantei com o lance do manual. Fazer as coisas. Pra mim, o lance mais da hora é que a galera fala muito da poliéster, de ser difícil, de ter que lixar e tudo. E pra mim aquilo era genial, assim. Na hora que eu lixava, que dava o brilho, eu falava, nossa, cara, que da hora. E também quando a flor dava certo, né? Quando a flor ficava bonita dentro, eu falava, nossa, isso vai ficar demais quando estiver brilhando. E isso empolgava mesmo, né? E daí não paramos mais, né? Foi bastante tempo na luta das peças.